E uns dias depois, os amigos de Marcos se reuniram novamente para ouvir umas histórias com o Lucas. E quando todo mundo chegou lá, chegou também a Sarah e perguntaram lá algumas pessoas que não conheciam ela se era ela quem foi a Colossal que contou a verdade para o mundo sobre o multiverso. E o Lucas disse que era ela mesmo e disseram que nunca tinham visto ela por lá. E o Lucas disse que essa história tem a ver com ela e o Marcos também. E por isso que trouxe ela, que é algo interessante que acontece nessa linha do tempo que ele viu. E o Lucas mostrou lá as imagens que ele viu de um jornal, no qual ele viu Sarah revelando a verdade para o mundo sobre o multiverso. Só que era diferente nesse aqui, nessa linha do tempo, que aparece bem antes, ela contando tudo isso. E o mundo inteiro ficou debatendo a respeito disso por dias. E ele viu que depois de uns dias apareceu um herói que acabou salvando um país de um furacão. Ele desfez o furacão e acabou restaurando todos os estragos que o furacão fez. E só viram um brilho passar por lá muito rápido. E acabou sumindo do nada. Mas deixou uma explicação com um repórter de lá, dizendo que foi um colossal que acabou ajudando a restaurar toda a ordem e salvar vidas aí. Só que não viram quem era. E o Lucas viu que depois de uns dias acabou aparecendo Sarah em alguns países e ajudando com alguns problemas. E também apareceu um colossal que ela disse que estava ajudando ela também e que ele era da Terra e que estava dando suporte para ajudar com problemas muito grandes no mundo, de catástrofes e crises. E acabaram vendo que Lucas acabou deixando de assistir o jornal nessa linha do tempo e acabou sendo abordado por Sarah, que encontrou ele e levou ele até os Estados Unidos, aonde ele acabou vendo Marcos. E Sarah apresentou o Lucas para o Marcos e disse que o Lucas era um vidente e era capaz de ver o futuro e possíveis linhas do tempo que poderiam acontecer. E o Lucas apertou a mão de Marcos e disse que era um prazer conhecê-lo. Marcos disse que para ele também. E o Lucas acabou vendo o Alfredo também, que estava lá em reunião com os líderes do mundo, e mais o Guilherme com o José. E o Marcos acabou seguindo com a Sarah para um local onde ele estava conversando com ela. E o Lucas chegou lá junto. E a Sarah disse que o Lucas é um dos heróis de uma equipe que viaja pelo multiverso, salvando vidas e combatendo gente ruim. E ele tem outros amigos que também têm poderes e que eles logo poderão chegar. E disse pro Marcos que se ele precisasse de alguma ajuda com algumas coisas, poderia falar com o Lucas também. E Sarah acabou deixando lá o Lucas junto com o Marcos. E o Lucas perguntou se era o Marcos aquele brilho que estava passando pelo mundo e ajudando a resolver problemas e catástrofes. E o Marcos disse que era ele mesmo. E o Lucas disse que ele provavelmente não está querendo que as pessoas reconheçam ele para ficar em cima dele, que nem muita gente famosa e acaba tendo que sair escoltada. E o Marcos disse que era por isso mesmo, mas ele estava pensando muito sobre acabar se revelando, já que como ele é um grande herói, ele não vai ficar muito tempo no mundo, não vai se ligar a ele, ele vai acabar saindo com o tempo pelo multiverso, ajudando a salvar vidas e mundos, já que ele não tem necessidades básicas como uma pessoa comum, ele não precisa dormir, comer, nem ficar cuidando da saúde, e ele pode ficar por tempo indefinido fazendo o que os colossais fazem, então ele meio que não tem problemas. E o Lucas perguntou se Sarah foi a Colossal que deu os poderes dele, e o Marcos disse que foi ela mesmo. Ela é incrível, é como se ela fosse uma segunda mãe para mim. E o Lucas perguntou se ele tinha amigos ou família grande assim. E o Marcos disse que amigos, ele só fez amizade com Sarah e com o Alfredo, mais o Guilherme e o José. E ele meio que não é tão chegado assim com seus pais. Os pais dele são muito ocupados, vivem trabalhando e não tem muito tempo para passar de vez comigo. Isso já é desde muito tempo, então meio que eu não me importo muito de ficar sozinho, assim como um colossal, mas eu tô bem com isso. E o Lucas perguntou se ele por acaso já considerou um dia se relacionar com alguém ou casar, e o Marcos disse que talvez não, já que sendo colossal ele não vai ter tempo para ficar cuidando de uma família, ou tempo para depositar em um relacionamento com alguém
que exige bastante. Ele quase sempre não se relaciona com ninguém, já que não quer fazer com que a pessoa passe pelo que ele passou, de ficar tanto tempo sozinho e acabar não tendo tempo para depositar, para dar atenção para a pessoa. E o Lucas disse que parece que ele meio que sofre com esse problema de abandono ou de negligência. E o Marcos disse que talvez. E a Sarah acabou chegando lá. E a Sarah disse que ele tem um problema de ficar muito tempo sozinho. E percebeu que ele meio que já não tinha mais gosto para fazer nada. Já que de tanto ficar sozinho, ele meio que já não tinha mais gosto de fazer as coisas. E por isso que ele precisa de companhia para começar sua missão. E por isso que ela vai estar disponível para ele o tempo necessário. E chamou o Lucas para ser uma das pessoas para fazer companhia para ele. E o Marcos começou a chorar e disse que não pensou que encontraria alguém que faria isso por ele. E a Sarah chegou lá e abraçou ele e disse que tem um tempo do mundo para poder fazer isso, já que agora eles são amigos. E o Lucas acabou vendo que depois disso, passou-se um dias que ele avançou lá, qual o Lucas seguiu a vida dele e viu que Marcos acabou aparecendo em uma reportagem, se apresentando como um colossal e estava disponível para ajudar quem precisasse. E viram que ele estava também em uma imprensa lá com o governo dos Estados Unidos, falando a respeito disso, junto com o Sarah. E o Marcos acabou vendo que muita gente ficou comentando a respeito disso, que acabaram falando nas redes sociais, que o jornal viu, de gente que conhecia ele, não imaginava que ele viesse se tornar isso. E muita gente lá debatendo sobre o fato de pessoas da Terra poderem se tornar esses heróis tão poderosos, os colossais. E muita gente falando que sonha em um dia poder se tornar esse tipo de herói também. E Lucas acabou vendo. E com o tempo chegou o resto dos amigos dele. E que eles acabaram chegando com o Marcos. E começaram a conversar e ter amizade com ele. Pelo que Lucas avançou bem rápido, mostrando tudo isso. No momento que eles se encontravam. E começaram a conversar. E se dar bem. E numa dessas conversas, Lucas acabou colocando lá para as pessoas assistirem. E viram o Jonas lá. E o Jonas disse que o que o Marcos tinha era um problema de uma pessoa ficar tanto tempo sozinha, fazendo as coisas sozinha, que ela perde o gosto para fazer as coisas. E isso faz com que a pessoa já não tenha mais vontade de fazer as coisas direito. Por isso que ele não tinha vontade de ser médico ou vendedor de carro como os pais dele, já que ele já não tinha mais alegria de fazer essas coisas devido à solidão. Mas agora que ele se tornou um colossal e tem ajuda e amigos para isso, ele tem um propósito agora para a vida que ele tem um gosto de realizar. E o Marco disse que era assim mesmo que ele está se sentindo. E o Jonas disse que ele foi terapeuta no mundo dele e que ele sabe muito bem como lidar com as pessoas. E o Lucas acabou vendo lá que os amigos dele se juntaram e formaram uma equipe para poder ir em uma missão em um mundo, no qual Marcos ficou impressionado ao ver outro mundo pela primeira vez. E acabaram vendo que eles resolveram lá um problema. E Marcos estava lá só observando e vendo como era que eles lidavam com as pessoas e com as situações difíceis em outro mundo. E quando voltaram para a Terra, eles tiveram que falar tudo ao governo. E Marcos teve que falar lá sobre sua saída e sobre o que ele foi fazer fora. E o Lucas acabou vendo que Marcos precisava diariamente ter uma permissão do governo para sair pelo multiverso e mostrar que ele havia saído e ficaria ausente. E uma hora viram o Marcos reunido lá com todos eles. E o Marcos disse que ele finalmente sabe o que quer fazer da vida. E é ser esse herói, o Colossal. E o Lucas encerrou lá o vídeo e disse que daí pra frente é só mais umas incontáveis histórias, no qual ele não teve como ficar visualizando tudo, já que é uma história meio que sem fim. E depois disso, ele foi embora para essas casas.